Olá, este é um vídeo tutorial de como acessar e utilizar o sistema Moodle da Faculdade de Madre Teresa. E para acessar, você vai colocar o link na barra de pesquisa do navegador, que é ava.grupomadreteresa.com.br. Então você pode acessar do seu notebook, do seu computador, você pode acessar até mesmo do seu celular, tá? Em todos os dispositivos. Então, o usuário que você vai utilizar vai ser o seu CPF sem os pontos e o traço e a senha de 1 a 6. Ao acessar a primeira vez, o sistema pede para fazer a troca de senha, por uma questão de segurança. Então, minha senha atual aqui é de 1 a 6, eu vou colocar aqui de 6 a 1. Vou salvar as mudanças, vou continuar. Então, fiz a troca de senha por questão de segurança. Você pode colocar uma senha simples ou uma senha mais difícil, fica a sua escolha, mas é indicado uma senha um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil. Então, entrando no sistema, você tem acesso à área de Meus Cursos, né? A aba Meus Cursos. E aqui temos uma disciplina exemplo. Se você está cursando um período letivo com muitas disciplinas, todas vão aparecer aqui, tá bom? Mas como isso é um tutorial e um exemplo, eu só tenho uma aqui. Então, ela é a turma formação, tá? Treinamento professores barra alunos. Então, essa aqui é uma turma exemplo de treinamento. E a disciplina é tutorial de acesso ao AVA. Se eu clicar na disciplina, eu tenho acesso ao conteúdo dela. Então, eu tenho acesso aos PDFs, aos slides, aos fóruns e às atividades. Vamos entender primeiro como ela funciona. Então, ela é dividida por tópicos. Tópico 1, 2, 3 e 4. Cada tópico representa uma aula. Aqui é só um exemplo, tá? De novo, reforçando. Então, tem a parte de avisos. Eu vou clicar aqui, mas por enquanto nessa área aqui não tem nenhum aviso publicado. Normalmente aqui o professor vai conversar com vocês, vai interagir, né? Vai colocar avisos da disciplina. Na parte do tópico 1 tem dois exemplos de documentos, né, que o professor pode colocar para você baixar. O primeiro exemplo é um slide. Se eu clicar, eu consigo baixar ele, ó. Até tinha baixado já. Consigo abrir, então é um slide exemplo que pode ser de uma aula, pode ser um conteúdo específico que ele quer colocar para você estudar, você visualizar, tá? E o outro documento é um PDF. Se eu clicar também, ele vai para a área do PDF, né? Então você tem um PDF exemplo aqui que você pode baixar, você pode imprimir, é você que escolhe. E também esse PDF vai ser de acordo com a aula que ele está dando, né? Pode ser um conteúdo de uma matéria específica, de um conteúdo dele. No tópico 2 é uma URL, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma postagem em algum blog interessante, pode ser um artigo científico que ele tá mandando você ver, para você ficar por dentro da disciplina dele e estudar por lá. Nesse exemplo aqui é um vídeo para o YouTube, que ele também pode colocar. Por exemplo, é o vídeo de apresentação do professor. Dentro dele tem um link, ó. Clique no link para abrir o recurso. Se eu clicar no link, esse vídeo vai para o YouTube. Tam- Também é um vídeo exemplo, então ele pode colocar qualquer coisa, para uma postagem, para um blog, para um documento PDF de alguma outra faculdade ou universidade que ele achou interessante, que ele quer que você veja. A parte de fórum aqui no tópico 3 é outra coisa interessante também, que é onde ele vai fazer a interação entre professor e aluno. Ou seja, ele vai criar um tópico e você vai lá, vai responder com essas palavras e você vai interagir com ele. Perceba que esse tópico aqui, ó, ele tem um vencimento. Ou seja, eu consigo fazer a postagem, responder ele até dia 15 de dezembro de 2022, até 7 horas. Esse é um exemplo de vencimento muito longo, né, a longo prazo, mas pode ser datas menores, depende muito do professor. Então fica de olho no vencimento, que é muito importante. Aqui na área do fórum, como eu falei, né, ele colocou um tópico. Então esse tópico aqui o aluno precisa responder ele, né? Como assim? Ele vai aqui, ó. O tópico é fale sobre diversidade de gênero. Aí o tópico que eu coloquei aqui como professor, eu coloquei aqui, ó. Fale com suas palavras o que você entende por diversidade. Ou seja, você como aluno vai responder o professor aqui, ó, com as suas palavras, o que você entende por diversidade. Claro, isso é um exemplo, pode ser inúmeras outras coisas. Depende muito de como o professor tá fazendo o tópico e qual é a disciplina dele, né? Eu posso responder aqui, eu vou colocar aqui só um ok, vou enviar. Pronto, eu enviei, então eu sei que isso aqui é uma resposta sobre esse tópico aqui de cima. Aí você vai ver dos seus colegas, você vai ver também a opinião deles e assim por diante, porque todo mundo vai responder esse fórum aqui. E para finalizar, tem a área, deixa eu voltar mais uma vez, tem a parte da tarefa. A tarefa é o seguinte, ele pede para você fazer um trabalho, pode ser um resumo, pode ser um artigo científico, pode ser o seu TCC,
que você vai enviar um documento para ele. Então você vai desenvolver o seu trabalho. Olha, aqui tem um exemplo. Olá a todos. Este trabalho precisa estar das normas da BNT. Também é só um exemplo. Pode ter inúmeras outras coisas que ele vai falar aqui para você. Ah, precisa ter pelo menos 5 folhas. Faz na norma da BNT. Pode ser em dupla. Entendeu? E assim por diante. Ele que vai decidir as condições. E olha que interessante também aqui, ó. Ele tem o aberto, abertura no caso, e o vencimento. O abertura é o seguinte, eu consigo enviar o meu documento, né, a minha atividade para ele até a partir do dia 5. E ele vence dia 15 de agosto. Ou seja, a partir do dia agosto eu ainda consigo enviar, mas depois das 7 horas da noite eu não consigo mais. Ou seja, depois das 19 horas eu não consigo mais enviar o trabalho para ele. Se eu entrar aqui, ó, o que acontece? De novo, tem a descrição e o vencimento. E também tem um PDF exemplo. O que pode ser? Esse PDF pode ser um complemento à atividade que ele está te passando, né? Pode ser um texto específico para te ajudar a desenvolver esse trabalho, tá? É só um exemplo. Pode ser um slide também, ele que decide. Pode ser um link. Aqui tem a opção de adicionar o envio. E embaixo tem o status. Por exemplo, status de envio. O aluno não enviou nem nada para o professor ainda. Também não foi avaliado. E o tempo restante mostra quantos dias esse aluno tem ainda para enviar esse documento. Se eu adicionar um trabalho aqui como aluno, digamos que eu fui lá, fiz o que ele pediu, né? Aqui, ó. Um resumo sobre diversidade. Adicionar envio. Abre a caixinha aqui de upload, eu vou clicar aqui, ó. Tem a opção enviar um arquivo. Eu vou escolher, pode ser um arquivo qualquer aqui no meu computador, mas eu vou enviar o PDF exemplo para ele. Não vou mexer em mais nada, eu vou enviar. Quando eu envio, ele fica aqui, ó. Ele fica aqui na área de transferência. E uma coisa importante também é que esse professor aqui, ó, ele pediu somente arquivos de texto, né? Pode ser PDF, pode ser doc, pode ser docx, pode ser ODT, OTT e assim por diante. Depois que eu enviei o arquivo aqui na caixa de upload, eu posso salvar mudanças. Quando eu salvo as mudanças, o que aconteceu? Eu enviei para avaliação. Então, ele me diz aqui que a tarefa foi enviada 7 dias adiantado. Então, são esses os casos, tá? Eu vou voltar aqui para a disciplina, aqui em cima. Então, são esses os tópicos que o professor mais vai passar para vocês, entendeu? Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu posso responder, tá? Entrar em contato com o seu coordenador, que eu tiro dúvidas sem problema nenhuma. E para terminar, vocês podem colocar uma foto de vocês, ó. Aqui no perfil, aqui no cantinho, ó, vocês podem acessar aqui preferências, ó. Aqui, ó, modificar perfil. Tem a opção de colocar uma foto, nova imagem, que eu posso fazer o upload de novo como eu fiz, enviar um arquivo do tipo PNG ou JPG e enviar também a foto. Outra coisa também, dá para mudar a senha, olha, modificar a senha, tá? Coloca atual aí, é a mesma coisa do começo lá. Então é isso. Se eu for também em painel, que eu esqueci de falar, tem as datas, né? Então aqui quando o professor coloca alguma data específica, aparece para você também, tá? Então com o tempo você mexendo, você consegue utilizar direitinho o Moodle. Então qualquer dúvida também tem os contatos aqui embaixo, tá? E assim por diante. Então eu agradeço pela visualização desse vídeo e espero você no próximo vídeo que eu colocar aqui sobre questionário. Até mais.